Bem-vindos à aula número 14 do curso Libertando o Espírito. Um curso muito especial, muito querido, porque foi através desse conhecimento que tudo começou a se encaixar, eh, porque eu percebi que estava realizando tantas coisas na minha vida, usando a lei da atração, a energia da cocriação, tantas coisas incríveis acontecendo na minha vida, mas tinha um bloqueio. Tinha um bloqueio na minha vida que eu não estava conseguindo entender, e eu perguntava para o universo, para Deus, por quê? O que está acontecendo, né? Se tudo é energia, eu trabalho tanto na minha energia, por que que tem algo que parece que está bloqueado, parece que não dá certo, algo específico na minha vida? E foi quando o breathwork surgiu na minha vida, foi quando eu comecei a usar o breathwork, que ficou tudo bem claro. Eh, essa sabedoria interna que nós conseguimos ativar quando nós respiramos e quando você começa a encontrar a sua própria cura. O nosso corpo é tão sábio, né? Tão sábio, você sabe disso. A gente consegue, a gente se machuca, ele se restaura, e esse é o instinto natural do nosso corpo, se restaurar e se curar, né? Quando a gente se corta, a gente se cura naturalmente, né, naturalmente o nosso corpo sabe o caminho da cura. E com o breathwork, a gente usa essa sabedoria interna do nosso corpo para a cura. E foi então que eu descobri o que estava acontecendo na minha vida, porque que eu estava cocriando coisas incríveis, mas tinha esse bloqueio na minha vida. Eh os nossos traumas, as nossas vivências passadas, que carregam uma energia, muitas vezes, densa no nosso corpo, e fica ali, e fica ali, e fica ali, até que a gente consegue se conectar com a sabedoria do nosso corpo, para empurrar, para libertar, desbloquear aquilo que já aconteceu no passado e fazer você leve, livre para viver uma nova vida, fechar ciclos, encerrar e falando, né, do curso, Libertando o Espírito, muitas vezes a gente repete padrões que muitas vezes nem são nossos, aquilo que a gente viveu, aquilo que a gente nós ficamos repetindo coisas dos nossos ancestrais, porque fica guardado. Eu expliquei, se você fez as aulas anteriores, né, eu falo sobre a epigenética, eu explico por que que nós carregamos, né, esses traumas ou dores ficam no nosso corpo, muitas vezes nem nosso, e a gente carrega aquilo e a gente repete. E quando nós respiramos, gente, algo incrível acontece. A gente descobre o caminho, a gente vai liberando aquelas energias densas passadas, os traumas que muitas vezes não são nossos, ou traumas que até mesmo a gente viveu e que o nosso corpo, para tentar nos ajudar a continuar vivendo, a gente tem ele faz com que a gente esqueça, né, certos traumas que aconteceram na nossa vida, para que a gente consiga viver sem dor, mas acontece que aquele trauma fica ali, aquela energia fica presa, fica densa, fica no nosso músculo, e é uma memória, né, que a gente passa até para os nossos filhos, para as gerações futuras. E mas chegou a hora, gente, de fechar esse ciclo, chegou a hora de viver a vida que você quer viver, alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, ah, enfim, gente, viver uma vida plena, e isso é possível quando a gente respira e confia na sabedoria do nosso corpo. E quando eu descobri isso, eu falava: "Nossa, a meditação é incrível, mas eu tenho feito tudo, por quê? Por quê?". E foi respirando, foi desbloqueando, foi ganhando essa sabedoria, que só você tem a sua ali, você vai descobrir, eu tô aqui só para guiar você no processo, eh, você vai destravando, tá. E hoje, gente, no curso, né, Libertando o Espírito, a sequência, a gente estava falando de que, tem uma vida. Imagina se a força da vida viesse dos seus pais,
Como que você se sente? Quanto que você recebe dessa força, né? É um caminho bem longo que a gente está fazendo nesse curso, mas agora a gente está falando dos nossos pais, os nossos traumas, as nossas conexões que vieram dos nossos pais. Eh, então nessa fase do curso a gente está falando nisso, né, que muitas vezes a gente a gente se merge com um dos nossos pais, expliquei isso na aula número 13 do curso. Eh, ou muitas vezes a gente se sentiu rejeitado por um pai e causou um bloqueio, a gente carrega até hoje um bloqueio. Muitas vezes a gente, eh, experienciou ou viveu, né, um early um corte, né, muito cedo com os nossos pais, devido a algo assim, separação dos pais, ou de repente um dos nossos pais passaram para o outro, né, para o outro mundo, e aquilo causou um trauma dentro da gente, né. Ou muitas vezes a gente se identificou, né, com um parente, com um membro da nossa família, e e a gente carrega algo deles que não é positivo para nossa vida. Isso acontece, tá, e a gente acaba repetindo certos padrões, bloqueando aquela energia, aquela força da criação dentro da gente. Mas hoje o que a gente vai estar fazendo é o seguinte, a gente vai estar eu quero que você se conecte com a sua sabedoria, tá, o que deixar quando a gente começar a sessão do breathwork, eu quero que você acredite no sistema, eu quero que você confie, que você relaxe, que você respire com muita intenção e deixe, tá, que o teu corpo te guie, que as memórias, tá, muitas vezes, gente, as memórias de feto podem vir à tona durante essa sessão, tá, às vezes foram até, por exemplo, né, pais que rejeitaram a minha mãe, por exemplo, quando ela estava grávida, né, ela tinha acabado de descobrir que o meu pai estava tendo uma relação com uma outra mulher. Então dentro do meu ventre da minha mãe, eu senti a rejeição, mas não que ela não me queria, é porque ela não sabia se ela ia me ter sozinha, se ela ia me ter, basicamente sem um pai ou se ela tinha que fazer um aborto. E toda aquela energia daquele dilema da minha mãe, eu estava sentindo dentro como um feto. E foi uma sessão de breathwork que eu senti tudo aquilo novamente. Eu senti aquela energia da rejeição, foi bem intenso, tá, então muitas vezes eu quero que você se prepare, que às vezes você vai sentir energias que estão no seu subconsciente, às vezes de quando era um feto ou de quando era um bebê, e vai fazer você chorar, e vai fazer você gritar, e eu quero que você chore, eu quero que você grite, seja o que for que vier à tona, confie, tá. Você tá aqui para liberar, para sentir, tá. Porque quando você ganha consciência de certos traumas que aconteceram com você, é ali que a cura começa a acontecer na sua vida, tá bom? Então, seja qual for, qual memória que vir à tona, mesmo que você não entenda, fique com ela, sinta, seja curioso, tá? Eu quero que você hoje, a sua missão aqui vai ser se conectar com o seu corpo, se conectar com seja o que for que vir, tá? Seja o que for que vir à tona durante essa sessão hoje, vai ser 1 hora de respiração. Seja o que for que vir durante essa sessão, seja curioso, tá? Esteja aberto. Isso é muito importante. Se você sentir vontade de mexer o seu corpo, de chutar, de gritar, tá? Faça. Não prenda. Não é algo que você fica estático, sentado, quietinho, não. Seja, escute o seu corpo. Às vezes o seu corpo quer se mexer porque durante um trauma você não conseguiu, você ficou paralisado. Já percebeu que quando a gente passa por um trauma, a gente congela, né? A gente congela, então é a hora de libertar aquela energia, aquele congelamento que a tua energia ficou travada para sempre ali no teu corpo, para sempre assim, né, ficou ali com você, é a hora de destravar, tá. Você pode mexer, você pode fazer o que o seu corpo pedir, essa é a regra
principal, se você quiser realmente se beneficiar dessa sessão hoje, já que você está aqui, já que você saiu da sua cama, já que você abriu mão de estar assistindo ou fazendo qualquer outra coisa, então, gente, faça com intenção, tá? Faça com intenção. Escute o seu corpo, escute os sinais do seu corpo, isso é muito, muito importante, tá bom? Escute o seu corpo, se der vontade de chorar, chore, de gritar, grita, seja o que for, tá bom? E outra coisa que eu quero que você esteja ciente é que, se você tem problema cardíaco, se você está grávida, se você, tem glaucoma, se você passou por uma cirurgia recente, se você sofre de epilepsia, se você é esquizofrênico ou bipolar, não é recomendado você respirar como eu vou te explicar agora. Como que respira, tá? Se você tem essas condições, eu quero que você respire apenas pelo nariz, profundamente, profundamente, entrando e saindo profundamente, só pelo nariz, se você tem algumas dessas condições. Mas, se você está saudável, se você não tem epilepsia, essa outra condição, eu não lembro se eu falei, mas se você tem epilepsia, também não faça essa respiração, tá? Mas se você não tem nenhuma dessas condições, está super saudável, então vem, faça e respira assim, olha. Abre a sua boca. Expira só pela boca. Eu não quero que você respire pelo nariz. Se você quiser uma experiência bem profunda, respira só pela boca. Se você não tem esse efeito, essas contraindicações, respira só pela boca, tá bom? É muito, muito importante que a sua experiência vai ser bem profunda. Você pode sentir nas suas mãos o que é chamado tétani, ficar paralisada a sua mão. É muito comum isso acontecer, tá? Se você puder tolerar, tolera, que vai liberar muitas coisas, mas se estiver muito inconfortável para você, muito dolorido por um motivo ou outro, você tá no controle. Essa que é a beleza, tá, do breathwork. Eles leva sim a estados alterados, de consciência, mas você está no controle, você para quando você quiser. Se for muito intenso a experiência, se for algo que vir à tona, que é muito dolorido e você não está conseguindo tolerar, você tá no comando, tá? A Ayahuasca, por exemplo, leva esses estados alterados de consciência, mas mesmo que você queira parar, não tem como. O teu corpo vai estar ali. Você tomou o medicamento, né, tomou a medicina ali e você não consegue parar. Tem que ficar passando, mesmo que seja muito dolorido. A respiração não. Se você alcançar esses estados alterados de consciência e tiver muito intenso, é só você respirar pelo nariz que tudo volta ao normal. Se as dores no corpo, tá? De repente as experiências vierem à tona e tiver muito forte, respira pelo nariz e tudo volta ao normal, tá? Essa que é a beleza, você tá no comando. Eu tô aqui, gente, para lembrar você a respirar, tá? A minha missão é respira, respira. Eu vou estar lembrando você, acredita no sistema, eh, sente o seu corpo. Esse é o meu trabalho aqui. E eu estou aqui, tá? Se você puder colocar sua câmera para eu estar acompanhando você e ver se você está precisando de alguma outra ajuda, tá? Se você se sentir confortável, se sentir seguro, faz isso, tá? A gente está numa comunidade, eh uma comunidade incrível. Inclusive, tá, Gabi, se você quiser, esse vídeo está sendo gravado, mas essa carinha não vai estar aparecendo depois, tá bom? Só se você falar, quando você falar depois e você ligar a tua câmera. Eh, e aí, no caso, aparece, tá? Mas eu coloquei o meu PIN ali, eu tô como evidência, então se você quiser ligar para eu acompanhar a tua experiência, para eu ver se você precisa de alguma ajuda, para eu estar podendo guiar, eu não vou estar falando nomes, tá? Se alguém mais entrar depois, eu não vou estar falando nome, eu vou estar só guiando você. Então vai, gente, vamos lá? Então lembra-se, começar a formigar, sentir dor, tenta
tenta continuar, mas se for muito intenso, você tá no comando, você tá no controle, tá bom? Então, vamos lá, vamos abrir os caminhos, vamos nos libertar, deite-se confortavelmente, tá bom? Se você puder fechar os seus olhos durante, manter o local meio escurinho, é melhor ainda, tá bom? Eh, tenta não bloquear, não colocar nenhum travesseiro para não bloquear os, não bloquear os, meu Deus, me deu um branco, airways, as, ai meu Deus, os teus, me deu um branco aqui agora. Ah, ai, para não te bloquear a respiração. Fala, querida. Alguém, eu levantei a mão? Não, alguém levantou a mão, pensei que tivesse dito alguma coisa. Enfim, esse é o seu momento, tá bom? Então deita, relaxa. Se você quiser ir no banheiro rapidinho também, porque a gente vai fazer uma limpeza, linfática, a respiração causa uma limpeza linfática também. Então, se você quiser ir no banheiro rapidinho, para ficar bem tranquila para essa respiração, pode ir agora rapidinho, antes de eu começar a música. E pega um cobertor, que muitas vezes você sente frio, tá bom? E boa viagem. Vem comigo, eu vou ligar a música agora. Boa viagem, você tá no comando, tá bom? Não esquece disso. A sua experiência está com você. Isso, começa a respirar normalmente agora. Respirando pelo nariz, expirando pelo nariz. Você está no local seguro. Inspira e expira. Quero que você visualize agora uma luz cósmica vindo do céu, tocando a sua testa, uma luz divina. E essa luz vai descendo e tocando todas as células do seu corpo. Inspira e expira só pelo nariz agora. Visualize essa luz. Achando o seu corpo. Todos os músculos do seu corpo. Inspirando e expirando pelo nariz. Inspira. Expira. Segura. Inspira. Expira. Segura. Inspira. Expira. Eu pausei a música um pouquinho só para você
focar no seu corpo. Inspirar, expirar, segura a respiração. Inspira, expira, inspira, expira, segura, inspira, expira, segura, inspira, segura, inspira, expira, visualizando uma luz divina, essa luz cósmica, relaxando todo o seu corpo, e continua fazendo isso, inspirando e expirando e segurando a sua respiração por 2, no seu ritmo, se conectando com seu corpo, sem julgamento, só percebendo o seu corpo, preparando o seu corpo para essa jornada que irá se iniciar agora. Sente as suas emoções, como você se sente hoje. De repente ansioso, de repente você está se sentindo inseguro sobre esse momento. Seja qual for a sensação, só perceba com curiosidade e peça ao universo, a Deus, seja qual ser divino que você confia, que você tem no seu coração como protetor divino. Invoque a presença desse ser para guiar você nessa viagem que está próxima a se iniciar agora. Convide os seres divinos da luz para guiar você, para abrir as portas da sabedoria que o seu corpo carrega, dizendo: eu estou pronto para esse momento, estou pronto para a cura, estou pronto para receber. Agora você abre a sua boca e começa. Confiando no sistema, se conectando com seu corpo, respirando com intenção, dizendo a Deus, ao universo, aos anjos, aos seus seres divinos que você confia, que você está pronto e você se compromete, respirando intensamente. Seus anjos, os seus seres divinos, Deus, aquele que você sente mais pertinho de você, do seu lado, te preparando para esse momento, só seu. Respirando pela boca com força, com intenção. Invocando a sabedoria do seu corpo para a cura,
O seu corpo sabe o caminho, o seu corpo sabe o que você deve fazer. Confie. Confie na sabedoria do seu corpo. Iniciando a viagem, iniciando o processo. Respirando profundamente pela boca, sentindo a sua barriga subindo e descendo, dizendo sim. Você está pronto para iniciar esse processo. Continue respirando. Respira, confia e segue a sua respiração dentro do seu corpo. Ela sabe o caminho. Respira. Deixe a sua respiração guiar você, saindo da sua mente e entrando dentro do seu corpo. Deixe que a respiração desbloqueie tudo aquilo que precisa ser desbloqueado. Continue respirando profundamente. Confia na sua respiração, confia no sistema. Você está aqui por um motivo. Respira. Não para de respirar pela boca se você puder. Se você não tiver efeitos, se você não tiver contraindicação, respira pela boca. E deixe o seu corpo te guiar à cura.
Aí confia na sabedoria do seu corpo. Profundo, respirando, respirando e desvendando os mistérios, os segredos da sua alma. Confia no sistema. Que o seu corpo tem dentro de você. O que precisa ser desbloqueado é agora. Agora é o momento de descobrir, ser curioso, ser gentil consigo mesmo, sentir as dores que podem surgir em nome da cura. Em nome da cura. Em nome da cura, em nome da transformação. Libertação. Para fechar ciclos, iniciar um novo. Respira, respira e confia. Seu corpo sabe o caminho. Ele sabe o segredo da cura, no poder da respiração. Olha que lindo! Deus nos deu tudo. Respira e se cura, respira e se cura. Respira e se cura. Libera, destrava a sua vida. Respira e confia na sabedoria do seu corpo. Escute a sua respiração, escute a sua respiração. Tem segredos nela. Sente a sua respiração, sente o seu corpo, sente a energia e começa a vibrar no seu corpo. Tanta cura, tanta cura, tanta cura. Respira, confia, mergulhando fundo nas camadas mais profundas do seu ser, da sua alma. Inspirando e desvendando todos os segredos da sua alma. Continua respirando, continua respirando. A cura nas suas mãos, a cura no poder da sua respiração. A música vai começar a ficar mais intensa. Começa a respirar com mais intensidade. Você pode aumentar o ritmo da sua respiração. Tudo depende de você, da sabedoria do seu corpo. O que ele quer? Ele quer algo mais suave hoje ou ele quer algo mais intenso? Se quiser mais intenso, respira com intensidade, com velocidade. Confia no seu corpo.
Ele sabe o caminho. E lembre-se, você está no comando. Teu corpo está no comando. Sabedoria do seu corpo. Ele sabe o caminho. E respira. Respira. Estamos na metade do caminho. Respira com força. Respira com desejo de transformação. Respira, 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 respira. Respira. Continua respirando, continua respirando. Com desejo de transformação. Respira, mergulhando fundo. Respira, respira. Desvendando os mistérios mais profundos da sua alma, desbloqueando tudo aquilo que precisa ser desbloqueado. Respira, respira. O ritmo da música. Respira, respira. Se renda a esse momento. Confie no sistema. Seu corpo sabe o caminho da cura. Sente o seu corpo, sente a energia. Você respira por você. Você respira pelos seus ancestrais. Você respira pelas gerações futuras. Tanto desbloqueio, tanta cura. Continua respirando, desbloqueando o seu caminho, o seu futuro. Continua respirando. Continua, respira. Continua respirando, confia. Está fazendo um ótimo trabalho, continua. Respira com desejo de transformação. Não desista da sua respiração. Sente a energia. Deixa ela viajar pelo seu corpo. Destravar.
corpo pode desvendar. Sente as dores que possam vir, que possam surgir. Com curiosidade, chore, grite, seja o que for que o seu corpo sentir vontade. É importante que você faça o que o seu corpo pedir. Respira. E respira. Continua respirando. Escuta a sua respiração. Estamos quase no final. Quase, mas você ainda tem um trabalho a fazer. Continua. Continua respirando, confiando na sabedoria, sendo curioso o que o seu corpo quer dizer, quais os sinais. Sinta. Você é um guerreiro, uma guerreira vencedora. Você é corajoso, você enfrenta o seu passado, as dores, para a sua vitória, transformando a dor em força, transformando a dor em vitória. Confia no sistema, respira. Respira. Continua respirando. Nossa última música intensa. Depois nós vamos achar. Continua respirando. Respira. Acessando a sabedoria, acessando a cura, a sabedoria que só o seu corpo tem. Sabe o caminho da cura. Respira. Quase no final. Continua respirando. Relaxa, mexe o seu corpo, respira, indo nas camadas mais profundas do seu ser, da sua alma, desvendando os mistérios, sentindo tudo o que é para ser sentido e destravando.
Respira, respira. Estamos quase no final. Está fazendo um ótimo trabalho. Respira. Quase no final. Trabalho respiratório. As recompensas serão imensas. Confia. Sente energia. Respira. Beijo a sabedoria guiar você. Continua respirando com força, com intenção, com desejos de transformação. Nada mais importa. Só mais um pouquinho e você vai descansar novamente, mas continua. Continua respirando. Depende de você essa viagem, só de você. Se compromete com esse momento. Faz valer a pena cada ar que você respira, cada inspiração e expiração. Faz valer a pena. Sente, desbloqueia, abre caminho. Seja curioso com seu corpo, com as sensações. Respira. Estamos descendo a montanha agora. Respirando.
confiando na sabedoria, na cura divina, confia. Agora eu quero que você respire apenas pelo nariz. Você pode parar agora a respiração pela boca. Dando a respiração pela boca. Respirando agora apenas pelo nariz. Apenas pelo nariz. Na hora de sentir, você pode virar para o lado. Virar para o lado, abraçar o seu joelho. Só sentir a energia que você ativou. Sente a energia que você ativou. Que você destravou. Tudo é válido aqui. Tudo é válido, só sente a energia. Sente a energia que você criou. Você fez um ótimo trabalho. Só sente a energia. Sente a energia que você criou. Sente as emoções. Já curioso com seu corpo. Rezando, sentindo as emoções com curiosidade. Acessando,
sentindo. Chegamos no final dessa viagem. Só sente, só sente. Sentindo a energia que você criou, que você gerou. Respirando normalmente agora. Respirando normalmente. Voltando à sua respiração normal. Sentindo a energia que você gerou. Nada mais importa. Confiando na sabedoria do seu corpo. Ou você nessa viagem. Recebendo, sentindo a energia que foi desbloqueada. Parabéns. Parabéns. Aterrissando agora, voltando para o seu corpo, como um bebezinho. Abrace seu joelho, mexendo seus pés, seus dedinhos, os dedinhos dos pés, mãos, mexendo, mexendo. Agora, 1 minuto de silêncio.
E bem-vindos de volta, aos pouquinhos, retornando da tua viagem, voltando para o seu corpo no seu tempo, sem pressa. É importante você beber muita, muita água hoje. Essa respiração causa uma limpeza linfática, ela libera as toxinas do nosso corpo também. Então, bebe muita água. Se você fez a respiração completa, como eu falei para você, se você realmente se concentrou no seu corpo, na sua respiração, algo profundo ali foi ah, desvendado, mostrado para você. Se esse foi o seu caso, você pode ficar um pouco sensível hoje. Às vezes demora até dias, mas é normal, tá bom? Seja o que for que foi desvendado para você, seja curioso, sente. Foi a tua própria sabedoria que foi ativada e confia que o caminho, você vai conseguir ver o caminho, resolver o que tem para ser resolvido, sentir o que tem que ser sentido. Algo muito importante na cura é a consciência. E muitas vezes a gente esquece o que aconteceu no passado e através dessa respiração você lembrou novamente. Algumas memórias foram ativadas, alguns insights vieram. Confia na sabedoria do seu corpo, confia na luz que você ativou. Agora vamos pedir aqui juntos, nesse círculo sagrado que a gente formou, que essa luz que a gente ativou aqui juntos continue iluminando os nossos caminhos, que essa energia que foi ativada, a energia que foi desbloqueada de traumas, dores passadas, abra caminhos na sua vida e na vida de todos aqueles que tocarem os olhos em você e que causem um efeito dominó. É isso que o nosso mundo precisa. E você fez o teu trabalho hoje. Muitas vezes nós agimos de maneira inconsciente porque não temos a luz, mas hoje você ativou a sua luz através da respiração. Presente de Deus divino, né? Algo tão simples, a gente ativa tantas coisas. E se todo mundo respirasse, que mundo lindo que a gente teria. Quantas dores que a gente carrega, quantos traumas seriam desbloqueados e um mundo melhor nós teríamos. Mas começa com a gente, começa com a gente. E parabéns, parabéns. E agora eu quero deixar esse espaço aqui para você, se você quiser compartilhar. Esse é o momento, tá bom? É, a cura, gente, você sabe, né? Eu tô fazendo um mestrado agora em saúde mental no Reino Unido, me especializando em breathwork, porque a respiração vem sendo usada por milhares de anos, né? Mas foi em 1970 que dois psiquiatras começaram a usar a respiração para cura. E naquela época não existia estudos, né? Tanto é que na época esses dois psiquiatras, Goff, husband and wife, marido e mulher, né? Eram casados, esses dois psiquiatras. Eles criaram, né? Essa teoria de usar a respiração para cura. Mas como era algo recente, não existia nenhum estudo científico, não existia
nada que comprovasse, né, então, infelizmente não foi eles não tiveram tanta aceitação, só quem estava fazendo que sentia o poder, mas os sistemas de saúde, a medicina, todos, né, no momento, na época, ignoravam, né, os benefícios. Mas agora, gente, o que está saindo de pesquisa, de papel científico, né, sobre o poder da respiração, tá? Tem o mesmo efeito com essa respiração que a gente fez, ele tem um efeito do uma droga alucinogênica, né, de drogas alucinogênicas, mas como eu te expliquei, a diferença é que quando você ingere algo químico, né, você não tem controle. Mesmo que a experiência seja intensa, você não vai conseguir parar, a não ser que tenha, né, médicos profissionais, por isso que é tão caro, por isso que é tão causa tanta polêmica o uso, né, de, drogas alucinogênicas para tratamento, porque se a viagem é muito intensa, ela precisa daí então, para parar, né, o efeito de medicamentos ainda mais, ah, mais medicamentos, supervisão médica e às vezes até mesmo aparelhos, né, eh, para parar uma viagem dessa. Mas com a respiração não, você está no controle, se é muito intensa, você para na hora que você quiser. E você vai indo no seu ritmo, sentindo a sabedoria do seu corpo. O nosso corpo, gente, é sábio demais. Então, aí agora tem um monte de papelada científica mostrando do poder da respiração. Esse está sendo meu projeto agora, só focar no poder da respiração para cura. A nossa energia, a energia que a gente está liberando, ela pode nos curar, mas ela pode nos curar, ela pode nos matar, mas pode nos curar também. É incrível, né? E esse está sendo o tema do meu mestrado, Breathwork, cura, e cura mesmo, algo tão simples, a nossa respiração. Gente, se você quiser dividir, compartilhar a sua experiência, tá bom? Esse é o momento. As crianças podem realizar esse tipo de respiração. Para as crianças tem que ser mais suave, bem mais suave. Podem sim, é muito importante, tá? Mas essa que a gente está fazendo é muito intensa e ainda não tem muito estudos para mostrar os efeitos nas crianças, e até mesmo eu acredito que eles não têm a formação, do cérebro para conseguir manter 45 minutos, 1 hora de respiração, né, eles não vão conseguir, mas existem outras respirações, né, para fazer o reset do sistema nervoso, né, para sair hã, daquele, sistema onde que a gente fica no survival, né, fica no modo de sobrevivência, a gente ensina a respirar para fazer o reset do sistema nervoso, e e é isso, a gente tem várias meditações sim para criança, mas essa, né, ela é mais para adulto mesmo, tá bom? Eu acho que eles não vão conseguir fazer 45 minutos, 1 hora. Então é isso, gente. Esse é o momento, se você quiser compartilhar, a comunidade, quando a gente compartilha em comunidade, também é cura. Isso é demonstrado em vários estudos também. O fato da gente estar aqui e compartilhar, a gente percebe que a gente não está sozinho. E todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios. E quando a gente compartilha, a gente se sente que a gente faz parte de algo maior. E a gente se vê semana que vem, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Beijo enorme no coração de vocês. Gratidão pela tua presença e perdão pelos problemas técnicos hoje, mas era pra ser, né? Era pra ser. Gratidão mesmo, tá bom? E a gente se vê então semana que vem, se Deus quiser. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa semana.